No ambiente empresarial acelerado de hoje, eficiência e precisão são fundamentais. Nesse sentido, adotar um sistema de gestão é crucial para atingir esses objetivos. Um ERP, ou um sistema de gestão empresarial, traz inúmeros benefícios a empresas em fase de crescimento, apoiando a automação de processos manuais, armazenamento e análise de dados e a unificação dos painéis de resultados. Eu quero te dar as boas-vindas à segunda temporada do podcast Integra Varejo, agora trocando experiências com quem faz acontecer diariamente na ponta. Eu sou a Poliana Mantovanello, gerente de marketing no Grupo Boticário, e hoje a gente está aqui para falar sobre as vantagens de adotar um bom sistema de gestão e planejamento de recursos empresariais e as oportunidades que essa ferramenta traz para varejistas em todos os setores. Não esqueça que no final desse episódio a gente tem uma surpresa para você. Vamos juntos! No episódio de hoje, o nosso convidado é o Alex Marques, diretor comercial da Data System, empresa parceira do Grupo Boticário. Alex, seja muito bem-vindo ao podcast Integra Varejo. Obrigado pela acolhida, obrigado pela oportunidade de estar aqui hoje. Estou muito feliz e parabenizar pela iniciativa, pelo projeto que vem acompanhando aqui. Obrigada, agradeço por você ter aceitado o nosso convite. Tenho certeza que hoje vai ser um papo de muito valor aqui para o pessoal que está assistindo ou ouvindo a gente. Ótimo. Vamos lá? Vamos. Então, Alex, conta um pouquinho para a gente da tua trajetória, um pouquinho sobre a Data System, como que vocês estão há 30 anos no mercado e há quase 20 trabalhando juntos, né? Exatamente. Essa é uma parte curiosa na minha carreira, né? Bom, a minha formação, basicamente, é análise de sistemas, então eu tinha aquela ideia de ser desenvolvedor, enfim. E aí, quando eu entrei na Data System, né, isso há mais de 20 anos atrás, eu pude ver uma oportunidade ali de atuar numa área um pouco diferente, né? Sabe quando a gente entende um pouco identifica o nosso propósito? E aí eu pude entender que tem uma peça fundamental ali, que é a figura que liga a tecnologia às pessoas, que dá sentido à tecnologia. E logo na minha entrada, apesar dessa minha formação técnica, eu comecei a atuar dessa forma na Data System, né? Olhando muito para a parte de atendimento, né? Focando ali nas demandas e necessidades do cliente. Então, hoje, né, após 20 anos, hoje eu lidero, né, todo o time de marketing, comercial, sucesso do cliente e o time de implantação. Então a gente está junto ali nessa jornada inicial do cliente, e isso já tem mais de 20 anos. Então a minha carreira basicamente foi construída na Data System. E o que é legal, falando um pouquinho na Data System, né? A Data System é uma empresa de software de gestão, e aí com um grande diferencial, nós somos focados no segmento de moda. Então a gente atende ali lojistas do Brasil inteiro, hoje são mais de 5 mil clientes na nossa carteira. Então, desde o cliente pequeno, o cara que tem uma loja, até redes ali de 300 lojas. E a ideia justamente é levar gestão. Nós temos bons desafios. O fato da gente ser segmentado traz uma responsabilidade interessante para a gente. Até para a gente tangibilizar um pouco o que é Data System, né, o que é um software, onde a gente atua, se você pensar um pouco, né, se a gente fizer um exercício aqui de imaginar o fluxo dessa operação na loja, a gente ajuda os nossos clientes lá na gestão de pedidos, na gestão de compras, né, medir toda a eficiência dos produtos, o desempenho do produto, e aí a gente vai lá para o PDV, nós fazemos toda a gestão do PDV das lojas. Nós fechamos com os indicadores comerciais, gestão de meta para vendedor, acompanhamento dos principais resultados da operação de venda e fecha a parte financeira, também fazendo o controle ali de contas a pagar, receber, fluxo de caixa. Tudo isso, né, com o know-how ali de praticamente 30 anos de mercado. O fato da gente ser especialista é interessante porque a gente brinca lá internamente, né? Se você tem um problema no joelho, por mais que você vá, né, a um clínico geral, um ortopedista é a melhor opção, né?
E a gente basicamente se posiciona dessa forma, né? A gente olha para o mercado hoje de RP, você vê empresas de todo porte, tamanho, mas geralmente com atuações genéricas, atendendo vários segmentos. Então acho que o grande diferencial da Data System, o que tem dado certo ao longo desses 30 anos, é o fato da gente se dedicar exclusivamente a esse segmento, e nós temos bons desafios aí. Que legal, super obrigada por trazer esse contexto para a gente. No contexto da plataforma Varejo Integrado, a Data System entra como a melhor opção para o atendimento de lojas de departamento. Então, dentro desse ponto que você trouxe sobre o mercado da moda, varejo de vestuário e calçados, as lojas de departamento com certeza são um dos segmentos muito importantes, né? Exatamente. Aí a gente entra com toda a particularidade, né? Lojas de departamento, se você imaginar ali o varejo, né, no Brasil hoje, ele é muito amplo, né? E qualquer região comercial que você vai, uma área comercial, no shopping, você vai ver muita loja de roupa, de calçado, lojas de departamentos. Então, apesar da gente ser segmentado, a gente tem um mercado bem interessante aí para impactar aí no Brasil. Super amplo, com certeza. E você trouxe um ponto bem interessante aqui para a gente começar o nosso papo, que é o know-how, né, adquirido ao longo desses 30 anos de atuação da Data System. Eu tenho certeza que quando a empresa começou, as demandas do varejo e da gestão dos negócios, elas eram muito diferentes do que elas são hoje. É claro que a importância de acompanhar de perto cada detalhe do negócio, de ponta a ponta, a gestão do estoque, a gestão de pagamentos, o fluxo de caixa, a operação de frente de caixa, ela sempre foi importante, ela se mantém relevante, só que de uma maneira diferente. Hoje a gente tem múltiplos canais de venda, a gente tem consumidores super conectados, a gente tem uma ampliação da concorrência on e offline, e seguramente foram precisas muitas adaptações na maneira de pensar o sistema ao longo de todo esse tempo. Então, esse aprendizado todo traz os ERPs hoje em geral para terem que resolver uma série de desafios no dia a dia desse varejista, seja de pequeno, médio ou grande porte. Então, o que você entende hoje que é o principal benefício de ter um ERP para um varejista que está em fase de crescimento? Legal. É uma pergunta bem interessante, porque a gente tem várias frentes que a gente pode explorar, né, nessa questão. Mas vamos lá. Se a gente olha o varejo hoje no Brasil, de uma forma geral, se a gente fizer um exercício aqui, e vamos lá, eu preciso comprar um calçado, né? Ou uma sapatilha, uma sandália. Se você visitar 10 lojas hoje no Brasil, basicamente, lojas diversas, você vai ter um padrão no atendimento, né? Um modelo muito convencional. Então, apesar da gente ter uma demanda grande, novos desafios, né, a realidade do varejo hoje em si, ela continua muito tradicional. Então, se você entrar numa loja hoje, você vai ser recepcionado por um vendedor, que ele vai te apresentar uma vitrine ali, ou os produtos que estão expostos. Aí ele vai retirar o produto lá no estoque, ele volta com 5 opções de produto. Nossa, eu não tinha pensado nisso, mas é muito isso. É um padrãozinho, um padrão, né? Exatamente. E aí você escolhe o produto, vai para o caixa, tem aquela filazinha do caixa, você faz, pega o seu produto e aí você finaliza a jornada. Então, apesar da gente estar falando, né, de uma transformação no comportamento do consumidor, no que a gente tem disponível, de fato, isso está impactando lá na ponta, é uma outra questão. Bom, não sei você, mas não sei se você já em algum momento você já participou de uma feira e você viu lá loja do futuro, loja conceito. Geralmente feiras de tecnologia tinha muito isso, né? Há 15 anos atrás você ia lá numa loja do futuro, você pegava um atendimento ali, uma proposta, né? Bem impactante, bem diferente. Essa é a realidade que a gente vê, parece que essa loja não chega. Sempre vai um pouco para frente, né? Essa loja do futuro não chega nunca, né? Então ela é fiel realmente ao nome, é a loja do futuro, ela não chega. Ela sempre vai ser ela não do chega. futuro. Então quando a gente pega essa realidade do varejo, né, é claro, nós temos as exceções, temos grandes empresas aí fazendo um trabalho bacana, né, sendo pioneira, mas Brasilzão, né, se a gente pega um interior que é muito grande, que tem redes bem relevantes também, lojistas bem relevantes, a realidade, ela ainda continua sendo aquele tradicional, o varejo tradicional. Interessante, né? Fora dos grandes centros, existem lá universos, né, inteiros acontecendo no interior do país, e as pessoas ainda gostam muito desse atendimento tete a tete. Exatamente. Né? E é interessante, olha, vou pegar um caso aqui, que às vezes as pessoas elas buscam muito inovação,
E às vezes se perde, mas tem um caso, eu fui visitar tava a passeio, Estados Unidos, visitar uma loja, e aí fui recepcionado pelo vendedor. Foi bem curioso, porque ele me apontou um tablet, ele falou assim, olha, você quer tomar um café, uma água? Eu falei, quero. Aí ele me direcionou para um tablet, é só você escolher aqui, né? Aí eu apertei, né, cara, eu quero uma água. Aí, ok. Aí ele foi, abaixou, abriu uma geladeirinha, pegou uma água para mim. E aí eu fiquei pensando assim, ok, maravilhoso. Entendi, tenho tablet, mas o que aconteceu aqui? Qual de fato o benefício? Eu podia ter dito para ele. Exatamente. E aí tem um ponto, Poli, que é bem interessante, que a gente fala muito que assim, às vezes não importa muito a tecnologia que a gente vai utilizar lá na ponta, o importante é o benefício. Então, se a gente coloca um pensamento, eu tenho que estar no digital, por exemplo, eu tenho que ter uma operação, trazer um pouco mais de experiência para o cliente, mas eu não tenho a clareza do que aquilo vai resolver e qual o benefício eu trago para o meu cliente e, consequentemente, para a loja, a gente tem aí um desafio, uma barreira muito grande. E aí acontece um problema de frustração. A gente vê muitas pessoas, lojistas principalmente, tentando experimentar, buscando, né, uma inovação um pouco desesperada e acaba se frustrando. Geralmente porque a gente não tem essa clareza. Então o nosso trabalho, né, como uma empresa de software, não é apenas trabalhar ali, atuar com a parte da tecnologia, com o software em si, mas também trazer essa discussão, trazer essa reflexão. E aí sim, a gente consegue ter muitas oportunidades. Quando a gente olha hoje para o varejo, a gente consegue sim ter muitas oportunidades, tem muita coisa interessante aí que a gente pode auxiliar, a gente pode falar um pouquinho mais aqui ao longo desse nosso bate-papo. Com certeza, a tecnologia é meio, né? Então o que a gente tem aqui é um negócio em fase de crescimento ou em fase de consolidação, com pessoas interessadas no mesmo objetivo, né? Que é oferecer a melhor experiência para aquele cliente, que é ver os seus negócios crescendo, seus resultados consistentemente avançando ao longo do tempo, fazendo com que esse equilíbrio se promova da melhor maneira, que esse cliente volte, que esse ticket médio suba. Então, no fim do dia, ter clareza desse propósito é tão importante quanto ter um sistema ou uma tecnologia que dê suporte. Exato, muito bem. Quando você olha um pouquinho a realidade, né, dos nossos clientes, né, se a gente imaginar assim, olha, como a gente pode ajudar, né, esses nossos clientes? Quais são as dores que geralmente, né, chegam até a gente ali para que a gente possa resolver? E aí é interessante porque geralmente no primeiro momento, se a gente pega na jornada do cliente, né, com a Data System, o cliente ele chega até a gente porque tem uma dor ali latente, né? E geralmente no processo, quando a gente começa a mergulhar um pouco mais, a gente vai descobrindo outras dores tão importantes e talvez até mais relevantes que talvez estava até desconhecido, né, por parte do cliente. Vou dar um caso assim que aconteceu recentemente. Um cliente chegou, ele tinha uma necessidade muito grande. Ele veio até a Data System porque ele queria integrar a sua loja física com a loja virtual, fazer essa operação omni, né? Então vende no site, retire na loja, vende na loja usando o estoque do CD, do site, enfim. Essa brincadeira hoje que está bem legal aí e está evoluindo e é um caminho bem interessante, mas essa era a dor, né? Então ele chegou até a gente para a gente ajudar ele nesse sentido. Quando a gente começou a conversa, e aí é bem interessante, a gente viu uma oportunidade muito grande, não tinha nada a ver com o digital. Nós identificamos lá, basicamente, que ele tinha uma situação que 50% das vendas que ele fazia, ele não identificava o cliente. E parece uma coisa, mas como assim não identificava o cliente? E sim, né? Ele tinha consciência, ele tinha ciência ali de 50% e os outros 50% ele não sabia. O perfil, ele não sabia quem era. De recompra, ele não sabia quem era, ele não identificava, era uma operação simples ali na venda. E aí acontece um ponto bem interessante. Quando você está atendendo um cliente, né, no PDV ali, e você pede, geralmente, olha, você quer se cadastrar aqui, né, para receber as promoções, geralmente a galera não vê muita vantagem. Sim. Fica até um pouco resistente. O cliente não vê muita precisa. vantagem. Exatamente. Então tem um desafio de você, principalmente no universo de multimarcas.
Quando é um universo de franquias, você já tem aquele relacionamento com o cliente, ele já conhece a marca. Mas multimarcas nós temos um desafio. Então você convencer o cliente a dar os dados, né, parece simples, mas não é. E aí a gente identificou isso. Olha, grande oportunidade a gente trabalhar. Então aquilo que era uma prioridade, que era o digital, a gente parou um pouquinho e falou assim, olha, vamos atuar aqui? E aí, estrategicamente, a gente vai olhar as ferramentas que a gente pode utilizar. Uma delas foi uma campanha de fidelidade. E olha que interessante. Geralmente você usa uma campanha de fidelidade, um cashback, o famoso compre R$100, ganhe um ponto e esse ponto vale X reais. É um procedimento simples, que geralmente tem o intuito de você trazer o cliente de novo, né? Melhorar a frequência dele na loja. E no caso desse cliente, a gente utilizou essa ferramenta para engajar o cliente a dar o dado. Então você está dando uma troca, me dá o dado que eu te dou um cashback, que eu te dou um benefício. Né? Isso deu muito certo. Então saltou ali um pouco tempo, né, já a 20%. E aí você vai fazendo um trabalho com o time. Então o que eu quero trazer aqui, que o nosso desafio aqui, junto com o cliente, é realmente identificar qual é a estratégia mais assertiva. Né? O varejo ele não permite projetos muito grandes e pesados. O varejo é muito dinâmico. Então, às vezes, você tem que olhar aquelas tarefas e projetos diários que você pode ir agregando um valor rápido, trazendo um benefício rápido. Né? Então, assim, dei um exemplo aqui, claro, né, de um benefício que a gente ajudou até a direcionar melhor o próprio cliente, né, para as estratégias. Porque é aquele negócio, né? A gente estava até brincando aqui antes de começar. Hoje, mesmo se você não tem dor nenhuma, mas se você fizer um exame, você vai descobrir alguma coisa, né? Então, essa experiência que a gente tem com o cliente também acontece. Quando a gente mergulha no cliente, vem para a superfície problemas que nem ele mesmo sabe. E você partir, né, do RP para você identificar isso é um bom caminho. Quando a gente faz esse processo, né, de implementação do RP, acaba sendo uma oportunidade para a gente pegar e discutir processos dentro da loja. Processos simples, mas que ajustados ali, a gente consegue ter uma eficiência bem legal. É o caso de ter o básico bem feito. Né? A gente fala bastante sobre isso. O quanto esse momento de identificar adequadamente o cliente faz diferença para o resultado e, em tese, é interessante priorizar isso, a expansão no digital, que foi exatamente isso que você trouxe, né? Então, esses básicos, esses feijãozinho com arroz do dia a dia, né, que o cliente às vezes não percebe, eles fazem muita diferença no resultado final. E na tua experiência, Alex, na tua opinião, a identificação do consumidor, que diferença ela faz no resultado? Qual é o benefício para o varejista? Bom, ali primeiro você tira todo o feeling, né? Você começa a trabalhar com dados. A gente ouve muito falar de dados, né? Mas como é que tangibiliza isso na prática, Exato. Né? É uma coisa distante, parece. Tomar decisões baseadas em dados. Exato. Mas é tão simples quanto um cadastro, às vezes, né? Tão simples quanto um cadastro. Esse passo a passo, essa jornada que a gente tem que basicamente levar ao cliente. Não adianta eu chegar simplesmente mostrar lá aqueles dashboards bonitos, aqueles painéis, aqueles gráficos que vai chamar a atenção de qualquer gestor. Mas para chegar naqueles indicadores, quem eu tenho que engajar no processo todo? E aí entra uma outra questão, Polly, que é a questão da cultura. Você fazer um básico bem feito, você primeiro tem que ter uma cultura também pré-estabelecida. Então, vou dar um exemplo aqui claro. Para a gente, obviamente, não adianta você... Beleza, identifiquei que está faltando eu identificar o cliente lá no momento da venda. Eu criei uma campanha, né, para que eu possa atrair esse cliente trocar o dado por um benefício. E depois, alguém vai ter que executar isso lá na ponta, que são os vendedores, os atendentes, o caixa. Então, você descer toda essa informação, você estabelecer uma comunicação para todo mundo que está envolvido, me parece simples, mas fazer isso, né, no dia a dia
é um grande desafio. Quanto a gente vê aí no mercado de marcas que investem milhões, né, em publicidade, em projetos, e aí lá na ponta acontece um problema, que às vezes é uma falta de alinhamento, que às vezes é uma situação comportamental. Então o nosso desafio ali é justamente olhar essa cadeia toda dentro da loja. Quando a gente fala de benefício, eu tendo, por exemplo, né, o fato da informação do cliente, eu começo a ser muito mais assertivo nas minhas decisões. Porque geralmente, quando você olha qual é o perfil de cliente da sua loja, e a gente teve essa experiência, por exemplo, de olhar o perfil de clientes, perguntar para o gerente, para os envolvidos, qual é o perfil dessa loja, nessa região que você está. E aí ele fala, um perfil, quando a gente vai olhar os dados, é totalmente diferente. E, além disso, você identificar as oportunidades. Olha um case bem legal. O simples fato de eu ter informação certa do cliente, em um outro lojista, nós identificamos que a faixa etária de clientes que tinham o melhor ticket médio era acima de 55 anos. Olha só, era um público que consumia legal e não era o público da loja. Na teoria. Na teoria, né? Mas o dado mostrava uma oportunidade. E por que não buscar esse público que consome bem? Então, quando você começa a olhar, né, o benefício que traz, né, você ter essa informação muito bem estruturada, você consegue daí direcionar. E tem uma coisa que engaja pessoas: resultado. Quando você consegue engajar a galera no resultado, quando o vendedor lá na ponta, ele percebe que se ele colocar a informação correta, né, isso volta para ele, né, e aí a gente fala de cultura. Porque o que a gente mais vê na loja é o seguinte, a galera reúne o time de vendas e fala assim, olha, pessoal, vamos lá, tem que vender mais. Se isso resolvesse... Tá, beleza, e daí, né? E aí, como que eu faço? Então, você começar a democratizar um pouco mais, né, essa informação. Então, esse alinhamento, né, de fazer um básico bem feito, depois de você começar a ver os benefícios que você tem com isso, e aí depois você transformar isso em resultados, deixar o time perceber que o resultado foi devido a isso. E é um efeito que não para, é um ciclo que você depois coloca em uma outra área. Se você olhar, por exemplo, para a parte de produtos, de compras, acaba sendo a mesma coisa, né? É engraçado porque, falando um pouco ainda de vendas, a gente faz um controle lá que é de vendas perdidas. Então, o vendedor ele identifica, né, no aplicativo que nós temos as vendas que ele perdeu. E os motivos. E os motivos que ele perdeu. E aí é bem interessante porque quando você passa, depende da forma que você passa esse processo para o vendedor, qual o sentimento que ele vai ter? Ih, estão querendo me monitorar aqui, né? Mas quando você explica que você já ganhou dinheiro com a venda que você fez e não ganhou dinheiro com a venda que você não fez, e aí eu preciso entender quais são os motivos para eu criar ali uma matriz de objeções. Cara, se o cliente falar, ó, só estou olhando, o que eu digo para ele? Né, para onde eu levo ele na conversa? Se ele falar para mim que, mas eu estava buscando um produto, né, o calçado, a moda tem muito isso, né? Às vezes você tem 10 no estoque, mas você não tem o 33. Sim. Então ele busca o 11º. Exatamente. O número 33 eu não tenho. Mas a loja tem mais 10 mil produtos. O que eu vou oferecer para ele? O que eu posso oferecer para ele? Então, entende que a tecnologia ela é um parceiro, ela é um meio, mas tem que haver um alinhamento. Então, por isso que o nosso papel, né, hoje, e aí eu vejo que é uma grande vantagem, porque isso é o nosso dia a dia. O varejo de moda, os desafios que nós enfrentamos, tanto na parte de compras, na parte de vendas, na parte financeira, eles são específicos desse segmento. Quando a gente olha a gestão de estoque, categorização de produtos, né, também são grandes desafios. A gente está aqui, né, por exemplo, como um parceiro boticário, né? E olha que interessante, nós estávamos numa discussão com o cliente sobre categorização de produtos, criando as categorizações de produtos. E aí
surgiu a discussão, né? A gente falou sobre o projeto Boticário, né? Sobre os produtos, né? A entrada de produtos de beleza na loja de moda. E aí, em algum momento ali, opa, mas como assim? Por quê? E aí a gente começou a olhar um pouco a categorização que ele tinha, as oportunidades que ele tinha, o quanto, por exemplo, algumas categorias tinham um custo de ocupação muito grande, né? Eram produtos grandes, né? Que ocupavam, tinha que ter espaços e não tinha giro, né? E aí você começa a ter a oportunidade de implementar produtos que precisam de pouco espaço, né? Dentro de um varejo de moda, isso é fundamental. E você aproveitar o movimento e não gerar uma concorrência dentro da loja. Às vezes o lojista tem 20, 30 modelos diferentes de uma bota cano alto. E às vezes não tem uma outra opção. Geralmente quem vai comprar, né, uma bota, compra uma bota, né? Mas o varejista tem 30 modelos ali diferentes. E aí você pode complementar, aumentar o seu ticket médio com produtos que talvez ele nem estava preparado para consumir. Mas se você domina um pouco melhor as categorias, a gestão de categorias, o seu cliente, o perfil do seu cliente, você pode trabalhar isso de uma forma bem interessante no seu portfólio de produtos, né? E a gente teve cases bem interessantes, né, de clientes que entraram com essas novas categorias e foi uma experiência bacana porque aumenta a famoso PA, né, que é peças por atendimento, aumenta o ticket médio e, consequentemente, você atende melhor o cliente, que é fundamental. Sai mais satisfeito. Exatamente. Muito bom. Você percebe a oportunidade de ampliação do mix nesse sentido, então, como vantajosa, num sentido de geração de maior fluxo para a loja, aumento de recorrência ou aumento de ticket médio? Onde que você vê a maior vantagem em congregar os produtos de higiene pessoal e beleza em lojas de departamentos? Olha, eu acredito que tudo, né? A gente tem oportunidade, e aí entender um pouco do momento de cada cliente, mas eu vejo que é muito complementar. A experiência que a gente teve, né? E os resultados, eles mostram isso. A experiência que a gente teve foi que você consegue fazer o cliente perceber, né, se ele precisa talvez de um produto de higiene ou beleza e ele precisa também resolver um problema que ele tem de um calçado, se eu tiver alguém que resolve os dois, tanto melhor. Então você acaba gerando essa percepção no cliente. Então, óbvio que a gente tem a situação da venda por impulso. É claro que a gente tem essa venda premeditada. Então, o cliente que você se relaciona bem. Nós não estamos falando aqui, mas a gente teve clientes que trouxe experiência para a loja, né? Quando a gente fala de beleza, né? Então, sim, o pessoal já está bem avançado. Que tipo de experiência a gente pode trazer para uma loja, às vezes, de moda, de calçados, né? Então, sensorial, né? No caso dos produtos. Então, acho que a gente beleza, começa a ter essas possibilidades. Então, eu acredito que... e aí a gente volta tudo medido, né? Tudo apurado, né? De uma forma bem simples, bem objetiva. E aí você vai entendendo o que dá mais certo, né? Aposta mais ali, corrige o que precisa ser corrigido. A gente tem questões do Brasil que são regionais, né? Então muda muito, né? A forma de atender no Nordeste, a forma de atender no Sul, Centro-Oeste. Então a gente tem oportunidade para todo mundo, né? É isso que é legal, né? O jogo é para todos. Exatamente. E mesmo, você diz que dentro de regiões, é claro, a gente tem perfis diferentes de consumo e de atendimento, mas mesmo dentro da mesma rede, né? Você estava falando há pouco que cada loja especificamente dentro de uma rede pode ter comportamentos de consumo diferentes, né? Dependendo da região da cidade onde ela está, dependendo do porte ou mesmo do mix, né? Exatamente. Você tem características diferentes. Por exemplo, se você pegar Centro-Oeste, você tem regiões que são municípios muito longe, distantes um dos outros. E aí, geralmente, as pessoas elas tendem a comprar com um ticket médio maior. Ou seja, ela aproveita uma viagem que ela vai fazer, ela aproveita um deslocamento e faz uma compra. Isso tem regiões que tem um fluxo muito alto,
né? As pessoas passam várias vezes no estabelecimento. Portanto, o ticket é menor porque elas têm um ciclo de recompra também mais frequente. Ciclo de recompra e muda o comportamento, né? Muda a forma. Como eu atendo, por exemplo, se eu não tenho a frequência do cliente, né? E aí a gente pode entrar num assunto até interessante, que aí o que pode encurtar distâncias, o que pode trazer uma opção diferente para comportamentos diferentes? O digital. O digital ele tende a democratizar, ele faz com que a pessoa possa comprar um produto de qualquer lugar, né? Então isso é democratizar. E quando a gente olha, por exemplo, um cliente que tem ali o seu consumidor que é distante, como que eu aproximo, né? É difícil eu trazer ele para a loja. A gente lançou recentemente um aplicativo que ele tem essa função de empoderar um pouco melhor o vendedor da loja física. Então ele tem esse desafio do quê? O vendedor ele pode pegar o cliente que ele já tem relacionamento, enviar, montar um catálogo digital personalizado, envia para o cliente, né? E aí o cliente pode finalizar essa compra no próprio aplicativo, volta para a loja, para o RP, cai, e aí eu faço a expedição, posso enviar para o cliente ou separar para ele retirar na loja. Então, a parte da tecnologia está muito bem resolvida, né? Vamos dizer assim, é o caminho talvez mais tranquilo. A questão aí é você, obviamente, fazer, né, todo um treinamento adequado, entender as oportunidades, fazer aquilo que a gente falou, um bom cadastro de cliente, você ter fotos de produtos. É interessante que estava num projeto com um cliente também sobre digitalização. E olha só, é uma marca que tinha ali, uma multimarcas na verdade, né, que tinha 200 mil seguidores no Instagram, era regional, mas 200 mil no Instagram é um bom número. E o Instagram dele com fotos de produtos assim muito bem produzidas, né? E a gente estava desenhando o projeto. E aí a gente chegou na parte da cultura, né? Que a gente estava falando. E para o cliente, aquilo estava muito bem resolvido. Porque ele tinha um Instagram com 200 mil seguidores, ele tinha fotos produzidas. E aí eu, né, fui lá dar uma olhada, né, realmente era bem bonito. Aí eu abri assim uma foto, tinha um comentário de um cliente, você tem 33? Né? E fazia 3 dias. O tal do 33 é polêmico, né? Para as mulheres sabem, né, que é difícil, né? O 33 ou 39 ou 40 é um desafio. É sempre desafiador. As pontas são sempre um desafio. Mas a cliente perguntou, e tinha 3 dias que ela tinha perguntado. E ela estava lá aguardando a resposta até então. Então, quando a gente fala de cultura, são desafios que parecem simples, né? Mas são difíceis. Então, você tem que começar com a presença digital, você tem que se relaciona digitalmente e depois você transaciona. Depois você ganha dinheiro de fato. É sequencial? Primeiro o relacionamento, depois a conversão? Você imagina só, você abrindo um e-commerce, né, muito bem estruturado, né, a melhor plataforma, e o que você precisa? Você precisa de gente entrando que quer seu produto, que conhece seu produto. Senão fica igual você montar uma loja linda com uma fachada linda numa rua sem saída, né? Então, o cliente perceber, né, o teu produto, quando a gente fala de digital principalmente, a nossa especialidade é a loja física, mas a gente está muito presente no digital porque é o desejo da maioria, principalmente pós-pandemia, a gente teve esse movimento que as empresas foram forçadas a se digitalizar. Então, é interessante assim, que você pode, basicamente, levar uma cultura talvez que você já tem para outros lugares. Quantas lojas hoje utilizam o próprio WhatsApp para se relacionar? Então, assim, isso já acontece de alguma forma, né? O que a gente precisa fazer? Formal ou informalmente? Formal ou informalmente. Guardando os dados ou não guardando? Usando isso como aprendizado ou não usando? Exatamente. É uma escolha. Exatamente. A gente tem ferramentas para isso, nós temos condição de colocar tecnologia, mas e por que o WhatsApp muitas vezes, né, ganhou um protagonismo ao longo dos últimos anos? Até mesmo pela eficiência. E o que o WhatsApp é? Uma ferramenta de mensagem, de relacionamento. Então, a diferença quando você coloca uma página, sobe um site, de que forma eu vou me relacionar? Né? De que forma eu vou criar uma estratégia? Às vezes, a gente tem um bom produto, né? A gente tem, às vezes, até mesmo uma boa plataforma, mas às vezes falta um profissional, por exemplo, de marketing, para você olhar, né? Para você olhar o seu posicionamento. Então,
a questão que a gente olha hoje, né, pro varejo em si, principalmente pro varejo físico, é que assim, existem inúmeras oportunidades. Existem inúmeras formas de você rentabilizar, melhorar o seu negócio. O desafio é, ao invés de você escolher um ponto e olhar para ele cegamente, dê um passo para trás, faça um exercício e comece a olhar um pouco melhor a jornada. Em vez de você demandar uma energia muito grande em apenas uma ação, dê um passo para trás e distribua essa energia em pequenas estratégias e envolva as pessoas. Então, o nosso lado aqui de tecnologia, a gente entende que a gente precisa muito, né, do engajamento das pessoas, que as pessoas engajem o máximo possível do time que está envolvido na operação. E isso, se você olhar para a parte de vendas, isso se você olhar para a parte de retaguarda, para a parte de compras, isso se você olhar para o digital. Então, esse eu acredito que é o grande desafio que nós temos, né? E para a gente que é de software, para a gente que a gente olha ali muito com a tecnologia, nós precisamos ter essa sensibilidade, até mesmo uma responsabilidade, né, com o investimento do cliente. Aonde ele vai investir o dinheiro. E isso é um ponto que nós falamos direto lá na Data System, que a gente provoca muito, né, todo o nosso time, né? Hoje nós somos lá 160 colaboradores, né, atendendo aí Brasil todo, e claro, a gente também tem o desejo de crescer como os nossos clientes, né, mas a gente entende muito dessa nossa responsabilidade. É bem interessante a forma como o próprio lojista ele olha para a gente hoje. De fato, com um parceiro. Olha, eu preciso... Claro que às vezes busca-se muito a bala de prata, né? Aquela que vai resolver o problema da vida do cliente. Não é assim. Apertou um botão e tá tudo certo aqui com o meu negócio. E eu acredito muito nesse relacionamento. E para nós também, Data System, é importantíssimo que a gente também mantenha esse bom relacionamento com o mercado, né? E como eu sou segmentado, né? Nós atuamos aqui só no varejo de moda, facilita um pouco minha vida, né? Porque a gente começa a entender em profundidade, melhor, né? Com profundidade. Essa é a beleza da integração, né? De você conseguir conectar as diferentes pontas. Então, como pontuamos ali, a tecnologia como meio, mas para integrar um sistema com as pessoas que vão operar e conquistar os melhores resultados dessa forma. Exatamente. Que bom. Alex, muito legal o nosso papo. Você mencionou aí ao longo da tua fala alguns casos, né, que você vem colecionando ao longo de tantos anos de atuação, mas eu queria te pedir uma história marcante para você, assim, algo que te gerou aprendizado ou algo que não saiu como você planejava, mas que no fim das contas foi bacana, uma história engraçada, ou, assim, ao longo da tua carreira e desse relacionamento com os clientes, né? Você falou muito sobre essa atuação conjunta. Conta pra gente uma história que você guarda, assim, com carinho. Legal. Bom, 20 anos tem bastante coisa, né, para contar. Bom, vamos lá. Eu vou dividir talvez em dois momentos, né? Talvez uma história um pouco mais cômica, assim, do início, né, onde a gente começou. Pensa lá, 20 anos atrás, né, o que era a tecnologia, até mesmo o porte da Data System, né, bem diferente. E é interessante, e a gente vê muito isso, né, como o empreendedor, o profissional, geralmente ele tem que ser polivalente, né? E isso aconteceu muito lá atrás, né? Quando a gente fazia, por exemplo, Data System ali com poucos colaboradores, mas às vezes com bons desafios, né? Com clientes relevantes. E teve um caso engraçado porque a gente estava visitando um cliente, que era um cliente até grande para a nossa realidade naquele momento, e nós falamos com o cliente, e falamos, olha, estávamos lá para fazer a venda, né, a demonstração do produto e tal, e nós falamos, olha, se depois que você fecha o negócio aqui, a gente vem um time de implantação, fazer a implantação, depois tem o suporte, depois... Todo o processinho bonito. Mas naquela época, a gente estava na operação
em todas as frentes, basicamente. Jogando em todas as posições. Em todas as posições, né? Então, um caso engraçado foi exatamente isso. A gente fez a venda e depois a gente foi fazer a implantação e tava a gente de novo lá fazendo a implantação, né? Tinha time. Era uma equipe. Mas não era a implantação? Sim, nós vamos fazer a implantação hoje. Mas e o suporte? Sou eu também. Só muda a voz, né? Só vai mudando a voz e vai fazendo atendimento. Mudou a camiseta. Então era bem interessante. Mudou a equipe. E foi legal isso, porque se você pegar hoje os diretores da Data System, todos basicamente vivenciaram muito isso lá na ponta. Foram crescendo dentro da própria empresa. Dentro da loja, crescendo, entendendo a realidade. Então, acho que isso trouxe pra gente uma bagagem muito interessante, né? É uma história engraçada, mas que traz ali um aprendizado, uma escola muito, muito bacana, né? E acho que outro ponto foi a questão, até mesmo no momento ali, acho que mais uma questão de superação. Momento ali de pandemia, pós-pandemia, um momento bem difícil, e a gente se viu ali na obrigação de poder ajudar o cliente, de fato, com as demandas, né, principalmente de digitalização, de novos recursos. Teve que aprender muito rapidamente. Aprender e as prioridades elas mudaram, né, do dia para a noite. E ali foi um desafio muito grande, porque a gente também pôde perceber, primeiro, o nível de parceria que a gente tinha com os nossos clientes. Chegou um momento de cliente mandar extrato bancário, né, para a gente. Né? Total desespero que estava. Né? Então, e teve momentos que a gente conseguiu ajudar também, né, entregando uma solução rápida ali, fazendo uma virada de chave, ajudando ele, né, a resolver aquela situação. E aí ver o grau de satisfação, né? Uma recompensa que é o quanto aquele cara ele fica agradecido e satisfeito com esse trabalho. Então aí a gente começa até a gerar uma nova visão, né, de relacionamento com o nosso próprio cliente. E a gente sempre busca, né, montar ali uma estrutura relacional com o cliente, não apenas transacional. Né? E é um caminho que exige algumas renúncias, né? Porque se você busca ali se relacionar mais com o cliente, e você talvez não vai escalar da forma que você quer. E apesar de a gente ter crescido bem nos últimos anos, né, mas a gente aprendeu muito essa questão de como a gente tem um papel importante e como sim, né, o varejo, né, o nosso cliente, ele valoriza esse nosso papel. Então, assim, foi uma experiência muito bacana que a gente teve ali, que a gente pôde levar aí nesses últimos anos. Nossa, que legal. Isso se traduz numa palavra, acredito, seja confiança. Né? E ao longo do tempo vocês vêm construindo isso com essa base de clientes. Muito além da tecnologia. Exatamente. Que legal. Obrigada, Alex, por compartilhar com a gente tantas histórias bacanas, tanto conhecimento ao longo da tua trajetória, muito consistente tudo isso que você vem trazendo. Eu agradeço muito pela tua participação, mais uma vez por ter aceitado o nosso convite para estar aqui no podcast Integra Varejo conosco hoje. Eu que agradeço, obrigado pelo convite, se precisar a gente está por aqui. Tamo junto. Tamo junto. Valeu. Como prometido, nosso presente para você que ficou com a gente até agora é o acesso à página exclusiva do nosso podcast com conteúdos complementares aos episódios, além de um espaço para você fazer perguntas aos nossos convidados e se manter sempre conectado com o universo varejista. No episódio de hoje, o Alex vai trazer para a gente um vídeo demonstrativo completo da Data System, vai estar lá esperando por você nessa página e não deixe de mandar suas perguntas, que ele vai fazer questão de responder também. Acesse o QR Code que está aparecendo aqui na tela ou o link na descrição do episódio, se você estiver ouvindo pelo Spotify, para acessar a nossa página. Nas nossas redes sociais você encontra muito mais informações sobre a plataforma Varejo Integrado e dicas sobre gestão, marketing, resultados, performance comercial, tudo que a gente prepara com muito carinho para você todos os dias. No Instagram, @IntegraVarejoGB, no LinkedIn Integra Varejo e também aqui no YouTube e no Spotify.